no episódio de Rompendo o Silêncio. De hoje, a expectativa surge da complexidade de nossas aspirações, das metas que estabelecemos e das incertezas que enfrentamos. A expectativa pode ser um catalisador poderoso, motivando conquistas e gerando entusiasmo, mas também pode ser acompanhada pela ansiedade diante do desconhecido. Emocionalmente carregada, essa sensação reflete nosso desejo inato de compreender e controlar o curso de nossas vidas, moldando assim nossas percepções e reações diante do iminente. A expectativa, portanto, é um fio condutor que entrelaça a tessitura complexa da experiência humana, alimentando a chama da curiosidade e desafiando-nos a explorar os horizontes do que está por vir. Fique conosco! Já vamos começar! Olá, sejam bem-vindas a mais um Rompendo o Silêncio. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Como você lida com as suas expectativas? Quando você cria expectativas a respeito de algo ou alguém, né, Sandra? As pessoas colocam muitas expectativas, às vezes, em relacionamentos, num objetivo de vida. Como você sabe lidar com essas expectativas? Sandra? Depende da situação, não? Por isso que hoje a gente vai ter muita ajuda, muito tempo sobre esse assunto, porque tem o positivo e tem o negativo, não? É verdade, porque tem o sentimento que vem depois dessas expectativas quando elas não são alcançadas. Como você lida com esse sentimento? Nós vamos ter aqui duas profissionais que vão ensinar a gente poder ter esse equilíbrio, saber a diferença entre essas expectativas que a Sandra falou. Ou seja, vamos ter muitas informações no programa de hoje para ajudar você a saber mais sobre expectativas. E agora a nossa matéria, né, Sandra, vai falar um pouco, já vai dar uma introdução a esse assunto e você fique conosco para acompanhar. O sentimento de expectativa, com sua natureza carregada de antecipação e esperança, é um poderoso impulsionador nas trajetórias humanas. Ao cultivar a expectativa, somos motivados a estabelecer metas desafiadoras, a buscar novas oportunidades e a enfrentar desafios com determinação. Este sentimento age como um combustível para o progresso, incitando a criatividade, a inovação e o crescimento pessoal. Além disso, a expectativa infunde nossas vidas com entusiasmo e otimismo, proporcionando uma perspectiva positiva em relação ao futuro. Ao nutrir a expectativa, criamos uma energia propulsora que nos encoraja a explorar o desconhecido, a perseguir nossos sonhos e a abraçar as mudanças com uma mentalidade aberta. Em última análise, a expectativa não apenas amplifica nossas realizações, mas também enriquece nossa jornada, tornando cada conquista mais significativa e cada desafio uma oportunidade para o crescimento pessoal. A sensação de expectativa desencadeia uma interação intricada entre mente e corpo. Em nível físico, a expectativa muitas vezes se manifesta através de sensações como uma pulsação acelerada, uma leve sensação de borboletas no estômago ou uma elevação na adrenalina. Essas respostas fisiológicas são reflexos da ativação do sistema nervoso autônomo, preparando o corpo para a ação. Em paralelo, a expectativa também envolve uma rica tapeçaria emocional. A antecipação de eventos futuros pode evocar sentimentos que variam desde a excitação e entusiasmo até uma pontinha de ansiedade. Essas respostas emocionais intensificam a experiência, conferindo-lhe profundidade e cor, enquanto o corpo, por sua vez, responde a esses estímulos, criando uma dança dinâmica entre as dimensões físicas e emocionais da expectativa. E vamos começar o nosso episódio de hoje com a participação da Marjorie Pimentel, que é psicoterapeuta. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Nós ficamos felizes que você pôde aceitar o nosso convite novamente. Eu também, obrigada. Obrigada. E do tema que a gente está falando, sobre expectativa, a nossa primeira pergunta seria: qual é o sentimento da expectativa que manifesta em nossas vidas?
O sentimento de expectativa, na verdade, é uma emoção que surge quando a gente antecipa eventos, né? E esses eventos podem ser eventos futuros, pode ser a expectativa da resposta de uma pessoa, pode ser alguma coisa que a gente queira fazer, né? Então, na verdade, a gente fala vocês me perguntaram do sentimento, né? Isso. O sentimento que é a emoção, que é um pouquinho diferente da expectativa, né? Que é a gente esperar por uma coisa que vai acontecer. Né? E como as pessoas experimentam essa expectativa, esse sentimento de expectativa? Qual é a sua função evolutiva? É algo que tem que existir em nós? Sim, a expectativa é uma coisa inerente, na verdade, né? Faz parte da nossa natureza e ela ajuda a gente a tomar decisões na vida, né? Então, a se colocar em diversas situações. Então, por exemplo, é através da expectativa que eu aprendo, né, que eu entendo como é que eu vou me colocar em uma determinada situação, porque é esperado que a gente se coloque em determinadas situações de maneiras, né, enfim, diferentes, né? Então, ajuda a gente a fazer escolhas, né, de como se colocar e de como estar nos lugares, né? Algo necessário, né? Isso. E no dia a dia, como isso influencia a pessoa emocionalmente no seu dia a dia? Então, essa é uma pergunta bem delicada, porque vai depender de vários fatores. Então, por exemplo, qual que é o momento de vida que eu tenho agora? Quais são os meus desejos, né, em relação ao que eu quero para minha vida? Será que eu estou vivendo um momento mais positivo? Será que eu estou vivendo um momento mais negativo? Porque tudo isso vai influenciar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. E aí, por exemplo, vamos dizer que eu estou esperando uma promoção de trabalho. E aí eu posso ficar super animada porque eu estou esperando aquela promoção de trabalho. Então, assim, eu vou estar mais focada, eu vou estar mais feliz, né? Tudo por conta da expectativa daquela promoção. Aí vamos pensar, aí eu estou pensando no lado positivo, vamos pensar na expectativa negativa. Eu fiz uns exames, eu estou com receio, e aí eu estou com uma expectativa negativa daqueles exames. E aí o que pode acontecer? Posso ficar desanimada, posso querer procrastinar para ver o resultado desses exames, ou então ficar adiando a ida ao médico, né? Que aí a gente já está pensando na parte negativa. Né? Então pode afetar nosso dia a dia, assim, tanto positivamente quanto negativamente. E afeta a expectativa, criar expectativas, afeta também o nosso estado físico? Sim. Para algumas pessoas, elas ficam super agitadas, né? Então, assim, estou com a expectativa de algo bom, por exemplo. Aí ficam super agitadas. Não só do bom, né? Do ruim também, mas agitadas, às vezes não conseguem dormir. Tem pessoas que ficam com dificuldade com apetite, ou vão comer mais, ou vão comer menos, né? Tem a parte de tensão também, né? E aí eu acho que o mais importante é a gente avaliar como que a gente está se sentindo fisicamente, porque essas sensações físicas, elas podem acontecer, mas a gente tem que observar, será que todo evento que eu tenho tantas sensações físicas assim que eu não consigo fazer as minhas atividades, né, do dia a dia, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, isso se repete toda vez, porque aí a gente precisa olhar se não está um pouquinho acima do esperado, porque aí a gente já começa a olhar um pouquinho para a ansiedade. E aí a gente precisa de ajuda médica, de um acompanhamento aí de um profissional de saúde mental. Aí já é um problema, né? Vira um problema. Agora, como você disse antes, ela é inerente ao ser humano, né, a expectativa. Mas ela também pode ser moldada por fatores externos? Sim, com certeza. Porque, olha só, né? Vamos pensar em, por exemplo, culturas, né? E eu não estou pensando nem na cultura maior, assim, eu estou pensando na cultura da nossa família, né? Como que a gente é criado, as expectativas que a nossa família coloca, né, em relação ao que a gente vai fazer, aos nossos comportamentos, né? Então, tudo isso está relacionado com o que a gente vai entender que é certo, que é errado, e o que eu vou querer para mim. Então, a gente pode também pensar até no ambiente que a gente está, né? Então, um trabalho diferente, né? A gente tem um trabalho numa empresa. Essa empresa tem esse tipo de cultura, as pessoas falam dessa maneira. Então, se cria, né, uma expectativa de como é que eu vou agir nessa empresa, como é que eu vou me relacionar nessa empresa. Aí eu mudo de empresa e aí existe uma outra expectativa, né?
Não, é verdade. Então é cheio de emoções e cada dia são várias emoções, várias etapas no dia, não? Porque como tu estava falando, tem o positivo e tem o negativo. Então isso é bom as pessoas saber que elas vão sentir isso tudo, não vai ser só o positivo. Isso. Elas têm que saber balancear isso no dia, não? Porque senão vai afetar tanto a vida emocional dela, a ansiedade e como ela lida com as coisas, não? Sem falar Família, dos tudo relacionamentos, isso. né? Isso, da família Sim, e tudo. exatamente, exatamente. E afeta muito, né? Porque cada pessoa tem a sua expectativa, né? Isso é uma coisa muito individual. Então, a gente está falando de uma maneira generalista, mas a gente entende as coisas que acontecem ao nosso redor de maneira individual. Então, eu tenho a minha expectativa, você tem a sua expectativa. E aí, se a gente não consegue achar um equilíbrio entre as nossas expectativas, podem começar a haver ruídos, né? Na maneira com que a gente se relaciona, na maneira com que a gente se comunica também, não é? Nas relações, né, interpessoais, né? Isso. Que é a próxima pergunta que eu ia fazer. Como se impacta isso nessas relações? Eu acho que na comunicação e no conflito. Porque é isso, vamos pensar assim, que em todas as relações amorosas, relações de amizade, relações de trabalho, eu tenho a minha expectativa, você tem a sua. Aí você espera que eu faça alguma coisa. E eu estou esperando que você faça, né, uma outra coisa. E aí, se a gente não consegue se comunicar em relação a isso, começam a haver problemas, né, na nossa relação. E aí, se a gente não conseguir achar um equilíbrio, fica muito difícil, né, até da gente conviver em sociedade, né, desde o nosso grupo ali, desde a nossa família até o nosso trabalho e outros lugares que a gente, né, frequenta. Né? Então, eu diria que é a comunicação e conflitos que podem aparecer. Porque com tudo isso acaba aparecendo muita ansiedade, não na vida das pessoas. Sim, e eu sempre falo sobre a régua, né, que a gente, que é uma barra que a gente seta para nós mesmos. O que eu quero, o que eu vou fazer. Essa régua pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar lá em cima. E aí, quando a gente coloca essa régua ali muito alta, e a gente avalie, de repente começa, é importante, né, que a gente avalie se essa régua está muito alta, se as nossas expectativas são de fato alcançáveis, se elas são realistas. Porque o que acontece? A gente fica tão preso nessa régua, né, nessa barra que está lá em cima, que a gente não consegue viver o momento presente. E essa é a questão da ansiedade, né? A gente está sempre pensando o que vai acontecer lá na frente. A gente está tentando achar soluções para coisas que nem aconteceram ainda. A gente fica naquele ciclo do e se, do e se, do e se. Tudo isso porque a gente setou, né? Colocou ali, definiu para nós uma expectativa que às vezes ela não é realista. Ou que ela é tão difícil de ser alcançada que ela vai trazendo problemas para o nosso dia a dia e esse excesso de preocupação. Então, a gente entra nesse ciclo, né, de se preocupar com como é que eu vou fazer para alcançar aquilo que está lá no alto, que eu mesma, né, às vezes defino para mim. Agora, a pessoa às vezes se vê nessa vida cheia de expectativas e gerando ansiedade para a vida dela. Ela talvez, se ela definir como então eu já sofri muito, criando muita expectativa em cima das pessoas, em cima dos meus projetos, então agora eu não vou ter expectativa nenhuma. Eu quero viver uma vida sem esperar nada de ninguém, sem esperar nada. Também não é saudável. Eu vou dizer que não é saudável e talvez não seja possível, porque como é inerente, é da nossa natureza, a gente espera as coisas, não é verdade? Sim. Então a gente pode até tentar não estar muito preso à expectativa, então deixa eu olhar um pouco para isso, como é que eu estou direcionando a minha vida, mas não ter expectativa ou ficar brigando com a expectativa não é saudável e é muito difícil. Eu arrisco a dizer que é quase impossível a gente não levantar a expectativa, porque a gente espera que as coisas vão acontecer. E a expectativa, muitas vezes, serve como um impulsor para a gente conseguir as coisas, né? Então, eu quero eu vou voltar, por exemplo, da promoção. Eu quero uma promoção, né? Então, não é que a promoção vai chegar, né? Eu quero essa promoção. Então, o que eu posso fazer para conseguir essa promoção? Então, eu vou estar mais focada, eu vou ter mais energia. Enfim, estou dando um exemplo assim mais simplista, mas a expectativa vai impulsionando a gente para aquilo que a gente quer, para os nossos desejos, né? Para os nossos sonhos, né? Para os nossos objetivos. Sim. E, Marjorie, além da ansiedade, existem outros danos à saúde mental que esse excesso de expectativa pode causar em nós? Eu diria que
a relação que a gente, né, cria com as pessoas, efeitos na nossa autoestima, principalmente quando a gente começa a se cobrar demais em relação àquilo que a gente, né, coloca como expectativa, como meta. Se a gente não define metas que de fato sejam possíveis da gente cumprir, a gente, né, começa a não cumprir, eu não consegui, eu não consigo, eu vou me sentindo inadequada. E aí eu falo, puxa, eu não consigo nada. E aí isso afeta negativamente a nossa autoestima. Se eu for pensar em relações pessoais, né? Se a gente fica esperando sempre do outro, esperando muito do outro o tempo todo, isso pode afetar as nossas relações também, né? Então, eu diria que as principais coisas são a gente pensar na autoestima e nas relações que a gente tem com as pessoas. Elas são super afetadas se de repente a gente não conseguir achar esse equilíbrio aí na essa dosagem expectativa. certa, Isso, né? Exatamente. E uma coisa que você estava falando antes da gente começar a gravar foi de criança, colocando isso também em criança. Tem uma idade que a gente desperta isso? Eu agora já tenho expectativas. Como a pessoa chega a isso? Então, não tem uma idade certa, né? Porque é inerente. Então, a gente... quando a criança começa a perceber aquilo que está acontecendo ao redor, e isso vem muito dos pais, né? Com um incentivo, com um suporte. Então, vamos pensar num bebezinho ali que está andando. Olha, esse exemplo é ótimo. Mães, pais juntos, né? E aí crianças que têm a mesma idade, mas que elas não estão andando ainda. Então já tem uma expectativa. E o fulaninho tá andando, o ciclano tá andando. E aí a gente fica lá em cima da criança. Vamos andar, bonitinho. Por quê? Porque a gente tem uma expectativa. Se a outra criança está fazendo, a minha também. Eu estou falando dessa expectativa, mas também tem a gente espera, tem alguns marcos que as crianças precisam alcançar, que aí são estudos. Hoje a gente já está avaliando isso de uma maneira diferente, antes era um pouco mais rígido, agora é um pouco mais flexível. Então, a expectativa desses marcos, elas são importantes, até para a gente entender se a criança não tem nenhuma questão de desenvolvimento. Mas a expectativa que a gente coloca quando a gente começa a fazer essa comparação para as crianças acaba sendo super delicado. E aí, a partir daí, elas começam a... Isso aqui desperta na criança, os pais aqui despertam na criança. Então, eu preciso fazer determinada coisa, porque minha mãe, porque meu pai, eles estão esperando que eu faça. E aí, a gente vai criando as nossas expectativas também. Aquela nota 10 sempre na escola, não importa quando, tem sempre notas excelentes. E vai já criando uma ansiedadezinha nessa criança, né? De que eu tenho que fazer isso, porque a expectativa é essa, e aí é isso, né? Coloco a régua lá em cima e aquela criança tem que alcançar. Então, como que a gente tem que estar atento a essa dosagem? Não só para nós mesmos, mas para os nossos filhos também. E você tem algum tip para os pais, assim, ter esse equilíbrio de não pôr demasiada, fala assim espanhol, português, pressão nas crianças? Na verdade, eu acho que a palavra-chave é autoconhecimento. O autoconhecimento, ele ajuda muito a gente entender como é que a gente responde, né, em todas as situações. É esperado que a gente consiga se entender primeiro para depois conseguir ajudar o outro ou oferecer suporte para o outro. Então, o que eu diria é autoconhecimento, procurar cursos, né, de parentalidade para entender como é que funciona o desenvolvimento da criança. E aí a gente consegue separar o que é da nossa expectativa, o que é uma expectativa aceitável pela idade da criança, pelo desenvolvimento dela. Então, eu acho que ir atrás do nosso próprio desenvolvimento emocional e procurar informações sobre o desenvolvimento da criança é fundamental para a gente ajudá-la nesse processo. Que talvez os pais pensem assim, agora ele é pequeno, mas um dia ele vai chegar a ser um adulto e ela não quer que a filha dela venha passar as emoções, o que ela está sentindo. Sim. Então tem como ajudar desde... E é provado que o que a gente passa na nossa infância gera muito impacto em toda a nossa vida, né? Sim. Os primeiros anos de vida são essenciais, então você já começa a gerar uma ansiedade nessa criança. Nos primeiros anos, a
probabilidade dessa criança crescer se cobrando, querendo sempre, criando expectativas irreais sobre ela mesma, né? Que depois vem também a parte da sociedade, não? A gente sai dessa coisa de criança, teenager, adulto, aí vem mais aquela pressão, não? Porque tem a sociedade, não querer agradar os outros. Sim, Então tem muito... sim. E aí é o que a gente estava falando do ambiente, né? Será que o ambiente também, o ambiente conta muito? Porque tem a pressão, a nossa pressão enquanto família, a pressão enquanto cultura, o que as pessoas esperam da gente, é muita coisa pra gente lidar. Então, se a gente não desenvolve, a ferramenta do autoconhecimento ajuda muito, né, a gente lidar tanto com as nossas expectativas, quanto com a expectativa que a gente coloca nas outras pessoas também, inclusive nos nossos filhos. É verdade. Pais saudáveis, né, com a saúde mental em dia, vão gerar filhos saudáveis também. Sim. Com menos problemas. Com menos problemas, vamos dizer dessa maneira. A gente não consegue controlar todo o ambiente, mas no geral, quando a gente está mais saudável, a gente tem uma tendência a criar relações mais saudáveis, né? E servir como exemplo também. É verdade. Não é? É verdade. Poxa, a gente queria agradecer muito a sua participação. A gente queria ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso. É um assunto que é muito gostoso, né? Tem muitos desdobramentos. Sim. Mas estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas puderam aprender muito sobre as expectativas, que às vezes são colocadas como a vilã da história, mas é necessário, né? Inerente a nós seres humanos, como você nos explicou, e é algo que nos impulsiona até, mas sendo colocada de forma equilibrada, né? Da maneira correta. Exatamente. Então, se a gente não ficar pensando sempre na ansiedade, né? A gente tem essa ideia negativa por conta da ansiedade, mas é importante olhar para o outro lado também, dessa vontade, né, da gente fazer as coisas. É verdade. E como que as pessoas que estão nos assistindo podem te encontrar nas redes sociais, podem falar com você, mandar alguma mensagem? Você tem uma rede social? Tenho. Eu tenho o meu Instagram, que é @MarjoriePsi no Canadá. E meu website também, www.marjoriepimentel.com. Obrigada, Marjorie, pela sua participação e a gente espera contar com você em outros programas, em outros temas. Estarei aqui, com certeza. Obrigada. Obrigada. E nós agora vamos a uma outra matéria que vai falar sobre o tema e nós já voltamos. Apesar de seu potencial motivador, o sentimento de expectativa também pode acarretar uma série de desafios e angústias quando não se concretiza. A ansiedade associada à espera pode desencadear processos físicos prejudiciais, como aumento do estresse, insônia e até mesmo impactos no sistema imunológico. Em um nível emocional, a não realização das expectativas muitas vezes resulta em sentimentos de frustração, decepção e, em casos extremos, desesperança. A disparidade entre a realidade e as expectativas alimenta um ciclo de descontentamento, minando a autoconfiança e afetando a saúde mental. O impacto negativo não se limita ao momento da desilusão, pode reverberar, influenciando futuras perspectivas e levando a uma abordagem mais cautelosa em relação às expectativas. Portanto, compreender e gerenciar o peso dessas expectativas é crucial para cultivar uma mentalidade resiliente e promover o bem-estar emocional. O sentimento de expectativa pode desempenhar um papel complexo nos transtornos de saúde mental, influenciando muitas vezes de maneira negativa. Em distúrbios como o transtorno de ansiedade, a expectativa excessiva e antecipação constante de eventos futuros podem alimentar preocupações exacerbadas, levando a níveis significativos de estresse. Nos transtornos depressivos, a persistência de expectativas não atendidas pode contribuir para um ciclo de desesperança, desmotivação e autoestima prejudicada. Da mesma forma, em transtornos alimentares, expectativas irreais sobre imagem corporal e padrões de alimentação podem ser fontes de intensa ansiedade. Portanto, entender a interação entre o sentimento de expectativa e os transtornos mentais é fundamental para abordagens terapêuticas que visam restaurar um equilíbrio saudável nas percepções e reações aos eventos futuros. E já estamos de volta e agora aqui conosco temos a Francimara Brito, que é psicóloga, e ela vai nos ensinar um pouco mais sobre o sentimento de expectativa, né? A gente pode te chamar de Mara? Sim, sim. Tudo bem? A gente Tudo está muito jóia. feliz com a sua presença. Eu que agradeço o convite, a confiança
E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né, nos dias de hoje. Né? E começando com qual é o relacionamento entre expectativa e motivação para alcançar metas? A relação entre expectativa e motivação, ela tem uma pequena diferença, né? A expectativa, ela está muito no campo das ideias, no campo do pensamento, naquilo que eu vou fazer, do que eu vou realizar. Vem também daquela carga genética emocional, daquilo que foi plantado em você, para você ser, para você ter, para conseguir. E o motivacional, a motivação em si, ela é mais voltado, como o nome já fala, motiva a ação. Ela é mais impactante, ela é mais realista. A motivação voltada para algo que você quer fazer, ela pode ser intrínseca, né? Extrínseca, de acordo com o que você observa ao seu redor e você vai e faz, né? E a expectativa, ela é voltada assim, a um sentimento, uma emoção que está mais lá dentro, que te impulsiona ou não a fazer. Também existe aquela negativa, né, que gera tantas coisas ruins dentro da pessoa, né, como ansiedade e outros problemas, né? Agora, Mara, em situações clínicas, como a terapia cognitivo-comportamental aborda expectativas disfuncionais? É essa que nos faz mal. Entra muito dentro desse contexto, né, o autoconhecimento. Que o autoconhecimento, uma vez que você está tendo um acompanhamento profissional, você vai entrar no seu mundo interior. Você vai conhecer quem é você vai entender o que você pode, o que você não pode, conhecer o seu limite. E isso é muito importante dentro desse contexto que você está em clínica, para você se conhecer. No dia a dia, como que a gente para entender isso? Se você não tiver um auxílio profissional para você entender, eu posso. E se eu não posso, cria uma expectativa, automaticamente desencadeia uma frustração, a ansiedade e vai virando aquela bola de neve. E aí vem, eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz. Vem o medo, né? Vem o medo. Na verdade, as emoções, elas estão... Nós somos formados por emoções, né? Nós necessitamos e precisamos expor essas emoções, mas tendo o equilíbrio para você colocar essas emoções para fora. Né? Controlar essas emoções. Controlar essas emoções. A ciência em si, ela fala que não é possível ter esse controle sobre as emoções, a não ser que você tenha o autoconhecimento, você entenda essa emoção. Eu posso ter raiva, eu posso ter medo. Inclusive o medo, dependendo, me protege. Né? A raiva você pode expor, mas você tem que saber como expor, como colocar. Né? Então, tudo é um processo de aprendizado. Né? Desde a nossa vida uterina, que nós vamos recebendo emoções. E essas emoções, em algum momento, ou negativa ou positiva, ela tem que ser confrontada. Você precisa expor. E o principal de expor é somente você saber colocar. Ninguém pode se conter, só viver se contendo. Isso até adoece, né, a pessoa? É por isso que nós temos esse índice alarmante, né, da ansiedade, da depressão, que é sim o mal do século, que as pessoas têm vivido momentos dentro dessa disfunção, porque se calam muitas vezes. Eu gosto muito, né, eu falo de uma técnica que a gente utiliza muito, a técnica do sanduíche, que é uma técnica, até uma dica legal, para a gente aprender a lidar com essas emoções e, inclusive, reduzir a ansiedade, porque você vai expressar.
Quando você tem uma comunicação conflituosa, por exemplo, né, que gera inclusive expectativa de alguém que esperou algo de você e que você não conseguiu cumprir, e vem ruídos na comunicação, né? Então a técnica do sanduíche é algo muito tranquilo. Toda vez que vocês olharem aí, ver um sanduíche, lembra disso, né? Que tem o pão, o recheio e o pão. O pão é o elogio, né? Inclusive, eu gosto muito de citar essa passagem da Bíblia, que é universal, né? O livro universal, que fala: a palavra branda desvia o furor. Verdade. Você está se expressando, você está colocando para fora, então você chega e elogia. Elogia a pessoa, você vai com aquele primeiro pãozinho elogiando, falando: olha, para o meu marido, você é uma pessoa legal, você é um bom pai, você é uma pessoa que é dedicado, mas aí vem o recheio. Dentro desse recheio, você vai se expressar com sabedoria, né? Você coloca tudo que você sente dentro do sanduíche, falando: olha, mas eu vejo que você falou de uma forma que eu não gostei, que eu me senti mal, né? Eu vejo que às vezes você é grosso em algumas coisas, que você agiu de uma forma que me desagradou. E aí, quando ele for crescendo, né, Outro pão. Aí volta. enche, né, fecha com o pão, né, que vem o quê? Elogio. E aí você elogia, você fala, né, mas você me agrada nisso, nisso, nisso. E isso, de contrapartida, serve para nós, né? Alguém que criou uma expectativa sobre mim e vem me cobrar algo de uma forma que eu estou desequilibrada, sem entender o que a pessoa está querendo. Então, de contrapartida, quando a pessoa vem de uma forma branda, que sabe falar, sabe colocar, sabe cobrar, eu fico mais leve até para poder expor o que eu penso, né? Me colocar de uma forma saudável emocionalmente. Então, a dica aí, né? Do sanduíche, aprendemos, né? A técnica do sanduíche, A técnica né? do sanduíche, não vamos esquecer dessa técnica. Para filho, para marido, para qualquer relação. Até no né? trabalho e tudo, No não? trabalho, Saber inclusive. comunicar com as pessoas. Essa é uma técnica muito bacana. Agora, existe alguma técnica para lidar com essas expectativas irrealistas que nós temos sobre nós mesmos? Que às vezes a gente se cobra, como a gente viu no bloco anterior, a gente cria expectativas muito grandes a respeito de nós mesmos. Existe alguma técnica para a gente poder controlar isso? Eu me antecipei com a técnica do sanduíche, né? Mas uma coisa assim, interessante, além do autoconhecimento, você entender essas emoções, a fonte dessa expectativa que eu estou gerando sobre mim, né? E aí, quando a gente nasce, mesmo na vida uterina, as emoções elas já estão emergindo. Dentro da vida uterina, você vai recebendo estímulos positivos, estímulos negativos. Dentro desses estímulos, aí vem a Mara é uma menina bonita, a Mara é legal, positivo. Negativo, a Mara é insuportável, a Mara é desagradável. E isso vai crescendo. Sai daqui, menino chato, sai daqui que você está me incomodando. Então, vai crescendo dentro de você emoções negativas que elas vão desencadear em qualquer momento. Né? Em algum momento, isso vai emergir. E emergindo, eu preciso saber a fonte disso. Por isso que é importante, eu falo hoje, não precisa se ter uma patologia identificada, como uma depressão, uma ansiedade. Mas assim, não trazendo a brasa para minha sardinha, né? Seria saudável para todo ser humano viver uma qualidade de vida fazendo terapia. Por quê? É qualidade de vida, autoconhecimento. Como diz o apóstolo Paulo,
Eu gosto de expressar algumas coisas voltado para a Bíblia, que é universal. Né? O que eu faço, isso eu não quero. O que eu quero, isso eu não faço. Vivo nessa luta. Né? Ele, imagina eu. Verdade. Né? Conflitos, expectativas que ele criou sobre a vida dele. Expectativa que eu, Mara, crio. Então, eu tenho que parar, respirar, inclusive, né? No meu Instagram, eu tenho uma técnica de controle de ansiedade com respiração. Você fazer a respiração dentro do tempo certo. Por quê? Porque tem momentos que a expectativa, ela te pega de surpresa. As nossas emoções, elas nos pegam de surpresa. Então, quando a gente menos espera, você está... Né? Então, a técnica do sanduíche é uma prevenção que a gente, inclusive, faz no consultório. A de respiração também. O autoconhecimento, que é a fonte de tudo, que, inclusive, sem esse autoconhecimento, entra muito também no âmbito da autoestima. Você percebe? Bola de neve? Tudo junto. E também em tomando decisões também, não? Como isso afeta? Tomada de decisão. Afeta muito, né? Porque eu espero algo de mim. E em algum momento vai vir a insegurança. Sim. Né? Porque eu penso que eu posso. Eu penso que eu não posso. Ao conflito. Né? E tem uma decisão importante a ser tomada. E a pessoa, às vezes, fica paralisada, né? Sem saber o que fazer nesse conflito. E esse autoconhecimento que você está falando é justamente aprender a controlar essas emoções, né? Que são inerentes ao ser humano, ou seja, nós temos emoções, nós não podemos ser controlados por essas emoções, né? Eu falo muito assim, ou nós dominamos as emoções, ou as emoções dominam. E quando dominam, vêm as patologias. Então, assim, ter esse cuidado em relação a isso, parar para se conhecer comportamentos que possam trazer prejuízos emocionais. Às vezes as pessoas agem de uma forma e não entendem o porquê de estar fazendo assim, de estar agindo assim. Né? Nós precisamos o autoconhecimento para trazer aquele equilíbrio, a balança. Hoje eu me estressei com meu filho. Por quê? Né? Então, assim, indo além do nosso tema, eu gosto muito de falar também da nossa origem biológica, psicológica. Quando eu era criança, por que hoje eu amo cheirinho de café? Né? Eu também. Amo cheirinho de café. Por quê? Porque você vai lá atrás, na sua memória de longo prazo, que tem o quê? Uma emoção. Minha mãe, calminha, me acordava tranquila. E aí o café já estava cheirando na casa toda. Por que surge isso na vida da gente? Né? Então, desencadeia para o lado positivo e desencadeia para o lado negativo. Emoções. Somos emoções. E não podemos fugir disso. E às vezes repetimos comportamentos que vimos, né, que desaprovamos na infância, mas acabamos inconscientemente repetindo na vida adulta pela falta desse autoconhecimento, né? A gente não sabe nem por que a gente está agindo dessa maneira. E eu também fiz um post no meu Instagram sobre uma imagem que fala, uma figura de um rosto com o zíper na boca e aquele balão gigante com todas as emoções, né? Essas emoções trancadas, elas vão explodir de qualquer forma, panela de pressão. Se você não colocar para fora, vai explodir. E, infelizmente, naquele que está mais perto, né? Quem é o nosso próximo, né? Os mais próximos, nossa casa, nossa família. Verdade. Né? E às vezes você não está bem
Quem vem com alguma coisa, Mara, não gostei do seu cabelo, fica gigante, né? E às As vezes era emoções. só uma opinião, só que a gente já tão cheia, né? Tão, como você falou, desse balão já tá tão cheio que acaba explodindo por uma coisa pequenininha, né? É isso mesmo. E as experiências, como a gente estava falando assim, muito disso vem o que foi influenciado no passado, não? Tem que tomar muito cuidado disso, de o que até os pais, não estava falando no outro bloco, até os pais tomar cuidado quando a criança já é pequena, o que está ensinando, o que está cobrando da criança, porque que é depois falado, né? porque agora a gente olha, é uma criança, mas tudo isso no futuro vai afetar ela. Eu sei que, assim, para tudo isso não existe receita, sabe? De sair daqui, dizer, né, agora a gente sabe lidar com tudo. Né? Mas uma das coisas que eu aposto muito é o elogio, principalmente quem é que não gosta do elogio? Aí vem a técnica do sanduíche, ameniza situações. Né? É verdade. Então, com a criança, experimenta, né? Elogiar que você conquista. Você vai falando, você vai, não é mentir, mas você vai destacar qualidades que existem. Então, você tem que ter uma mudança de olhar. E em caso de desilusão, como que nós podemos superar os efeitos emocionais, assim, dessas expectativas negativas que não são cumpridas na nossa vida? A desilusão, é interessante essa sua pergunta, porque a desilusão, ela desencadeia, claro que a expectativa de algo que você não conseguiu cumprir, fazer. Então, uma coisa que é bem interessante é, dentro desse autoconhecimento, você não gerar expectativa em você, em alguns pontos, principalmente aquele que você sabe que tem uma falha de comportamento vindo de você. Ou seja, se eu não sou adepta, amante ao esporte, por exemplo, né? Então, eu não posso cumprir uma meta de que, uau, o ano virou, a partir do dia 1º de janeiro, estou dentro com 50 minutos de academia ou uma hora de caminhada, né? Criar, né? Porque vai vir a desilusão. Né? E dentro dessa desilusão vem a frustração. Então, o legal, e na terapia cognitiva comportamental, a gente instiga muito esse conhecimento. Você tendo autoconhecimento, você vai fazer aquilo que te propôs, que você se propôs. Né? Então, eu não gosto de... Qual é o seu prazer dentro do esporte? Tá, natação. Né? Tá, caminhada. Então, vamos fazer a caminhada? Quantos minutos você... Aí, às vezes, a pessoa, no auge da empolgação, se propõe 1 hora por dia. Tá, vamos começar 15 minutos, o que você acha, 20 minutos? Que aí você não vai ter a frustração, a desilusão. Então, se proponha a fazer tudo aquilo que você cresce, reduz. Vai reduzindo até você chegar na meta que você colocou. Né? Mas não comece tentando atingir a meta. Vai de pouquinho, né? O passo do boi, né? Devagarzinho até chegar... Metas possíveis. Metas possíveis. Sim, porque E é uma coisa tão difícil, não? Sim. Que quando chega o final do ano, a gente já quer aquelas metas grandes, já quer começar, já quer perder 20 libras no dia 1º. Exatamente. E aí, quando não consegue? Vem a frustração, e de frustração em frustração, a pessoa acaba desistindo, né? E vem uma coisa também que é interessante a gente falar, o sentimento de culpa. Né? Por que o outro consegue? Por que eu não consigo? E aí vai acumulando tudo aquilo dentro de você e vem a ansiedade, vem a depressão, as patologias, né? E às vezes, você está falando disso, vem aquela cobrança. Eu falei para todo mundo, para minhas amigas, que eu ia perder tanto e não sei o quê. Aí vem a vergonha, quando vai lá, sai...
você não fez dieta? Você não ia começar a dieta? Aí fica aquela culpa, a pessoa até acaba sendo assim, eu não quero tirar uma foto para pôr no Instagram, não quero fazer isso porque eu não cumpri com aquela meta. Então ela acaba até se fechando com as pessoas. É verdade. Então tem E muito o sentimento. instantâneo, que está na mídia, que tudo é muito rápido, que você consegue, tem receitas, assim, excelentes, né, na mídia, e aí você tenta fazer com você e você não consegue. É o que a gente estava falando, né, dessas mídias sociais que mostram uma vida perfeita e a gente fica criando, as pessoas criam expectativas vendo essas pessoas vivendo uma vida fake, né, porque é só naquela hora ali da foto, todo mundo feliz, aqueles corpos cheios de filtro e a gente quer esse corpo cheio de filtro na vida real e a gente se frustra, né? E nós precisamos aprender a viver o hoje, inclusive dentro das nossas emoções. Nós mulheres, mesmo nessa onda muito legal do autocuidado, que é necessário, né? Mas a ruga, ela tem beleza também. Sim. Né? Na maturidade. É Então, a história, né? É a nossa história. É você se aceitar. Tem o belo de um mês, tem o belo de 2 anos, 5 anos, 15 anos, de 50. Né? É você se aceitar e dizer, não, tem em mim uma beleza que ninguém pode comprar. Porque se eu não puder realmente, que vem a frustração e a expectativa, né? Até de fazer um procedimento, de não ficar de acordo com o seu esperado. Né? E aí vem aquela frustração. Então, a gente precisa entender que nós precisamos nos aceitar. O que vier depois é lucro. Uma roupa bonita, um sapato bonito, qualquer coisa, até um procedimento. A gente gostaria de agradecer, foi tão Muito pouquinho obrigada, tempo, foi. né? E Mara, você gostaria de deixar as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, saber mais dessas técnicas que você apresenta, da técnica do sanduíche e o que você tem ensinado lá nas suas redes sociais, você gostaria de deixar? Tem o meu Instagram profissional, que é @marabrito.n. Ai, tá bem. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente aprendeu muito, né, Foi. Sandra? E eu tenho Muito certeza obrigada. que quem está nos assistindo também pode aprender muito com a sua participação. Obrigada. Obrigada a vocês. E a gente espera que você volte em outros programas. Será um por favor. prazer, será um prazer. Agora a gente vai assistir ao nosso testemunho e a gente já volta para o momento de romper o silêncio. Meu nome é Anne Margarete, tenho 51 anos, sou fisioterapeuta. Eu tive um histórico familiar conturbado dos meus pais, biológico, na qual teve um homicídio e um suicídio, associado ao meu pai, que tirou a vida da minha mãe. Ela tinha uns 17 anos de idade e ele tinha 21. Então ele deu 5 tiros nela e ele suicidou na hora, no qual eu estava no colo da minha mãe e o meu irmão estava no berço. A minha tia, ela me rejeitou, a esposa do meu tio, que é irmão do meu pai. E meu avô, ele ficou revoltado e foi até o Rio e levou para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele pediu para a irmã dele me criar. E todas as pessoas que faziam visitas, né, na nossa casa, ela me apresentava que eu era filha daquele assassino, né? E aquilo eu fui alimentando, né, aquela revolta. Poxa, eu sou filha de um assassino. Aquela tristeza tomou conta dentro do meu coração. Uma vontade de morrer, não tinha mais vontade de viver. Eu comecei a ouvir vozes, se joga. Toda vida que eu ia pegar um metrô, eu ouvia essa voz, se joga. E quando eu ia assim numa janela de um edifício, eu escutava essa voz para se jogar. Fui diagnosticada com depressão até um ponto que os médicos falavam que era de um histórico familiar dos meus pais mesmo. Era um histórico de depressão familiar. Porque o meu pai, ele já tinha depressão. Eu fui no hospital e os médicos, diagnósticos psiquiatra, mandou fazer um tratamento de medicação. Medicações fortes, na qual eu ficava 3 dias dormindo, não levantava.
Não tinha prazer mais de nada. Eu me isolava de tudo e de todos. Não tinha mais vontade de trabalhar, não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de fazer mais nada. Eu era católica, né? Mas quando eu saí daquela missa, sentei no banco da praça daquela igreja, olhei para o céu e falei, parece que eu saí de um velório, eu saí de uma missa, parece que eu estou pior. Eu fiquei revoltada. E aí comecei a andar na praça, caminhei, e de repente, na calçada, eu vi uma igreja assim, chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Entrei naquela igreja, nunca tinha ouvido falar. E quando eu entrei, fiquei assim, olhando, tinha uma cruz que não tinha nada na cruz. E achei diferente, porque a cruz está vazia. E aí um pastor, ele me abordou, perguntou se eu precisava de alguma coisa. A minha cabeça estava perturbada. E ele fez um desafio. Se você fazer uma corrente 7 sexta-feira, você vai mudar esses pensamentos. A partir daquele dia eu fiz uma corrente de 7 sexta-feira. E na penúltima eu fui liberta. Eu consegui me libertar totalmente daqueles pensamentos de morte, pensamentos negativos que você não vai conseguir, você não vai ser feliz. E eu me libertei dos medicamentos, passei a deixar esse mundo, largar tudo e focar só em Deus. Ler a Bíblia, ir nas reuniões, e passei a ir nas reuniões de domingo e quarta-feira, para me fortalecer do Espírito Santo. Quando eu passei a buscar com toda sede o Espírito Santo, foi um dia assim extraordinário. Foi um dia assim que eu, dentro da igreja, eu fechei meus olhos e busquei Ele com toda as minhas forças, com muita vontade. Eu preparei a melhor roupa, o melhor perfume, a oferta eu preparei aquele dia. E fui com toda a minha alma, toda a sede, e busquei o Espírito de Deus. E ao receber o Espírito Santo, ele falou que eu sou contigo, minha filha. Nunca te deixei. Hoje eu tenho um casamento abençoado, tenho um marido maravilhoso. A minha família que me adotou gostam muito de mim, me respeitam. Eles se sentem bem do meu lado. Eles falam que tem uma paz, eu tenho uma paz. Hoje eu tenho uma família maravilhosa. Mas o que eu conquistei de mais precioso hoje na minha vida foi o Espírito Santo, foi minha salvação. A minha salvação não tem preço. O que eu priorizo hoje é a minha salvação. Então, a importância do Espírito Santo faz com que a gente venha ouvir, ter uma sensibilidade de ouvir para o que a gente tem que fazer, que lado que a gente tem que ir e obedecer. Porque outrora a gente fazia as coisas da nossa carne. E hoje não. Eu faço as coisas que o meu Deus quer. O que o Espírito Santo me dá direção. Que testemunho inspirador dessa senhora, né, Sandra? E você vê que tudo começou na infância dela, né? Os eventos fortes que seriam determinantes para um futuro de tristeza, de depressão, de derrotas nas relações, mas houve um antes e um depois. Mesmo ela, no caminho dela, ela conhecendo o que ela achava que era Deus, mas era uma religião, e que não mudou nada na vida dela, até ela conhecer de verdade a Deus, né? É verdade. E você vê que ela tocou em muitas portas. Ela pediu muita ajuda porque ela queria uma solução. Ela não queria viver com essa depressão, com essa tristeza, com essa desunião na família. Ela queria uma solução. Só que ela bateu muitas portas até ela encontrar a porta verdadeira, que foi o Senhor Jesus. E através dessa porta, através das orações, da palavra, ela teve essa transformação de vida. E é isso que hoje a gente quer convidar agora você, nesse momento que está assistindo, para você receber essa oração que vai ajudar você a encontrar essa porta também. Então, se é o momento da oração, se possível, poder fechar os olhos. Vamos orar.
agora diante da Tua presença. Eu quero pedir por cada pessoa que nesse momento, meu Deus, está ligada aqui nesse programa. Essa pessoa que escutou esse testemunho e falou, eu estou passando tudo isso. Eu não sei como sair dessa depressão, dessa ansiedade. A minha família está destruída, os meus pais separando, o meu filho fugiu de casa, é muita droga, abuso. Essa pessoa vive essa angústia de tantos problemas ao redor dela. E ela viu que através dessa oração, através de uma oração, essa vida foi transformada. E o mesmo eu te peço, Senhor Jesus, nessa oração que o Senhor visita agora essa pessoa e escuta, meu Deus, qual é a necessidade dela, meu Deus. Livra ela agora, meu Pai, de toda essa depressão, de toda essa angústia. Livra agora ela, Senhor Jesus, desse pensamento de querer se matar, meu Deus, que não tem solução. Mostra ela através dessa oração, meu Pai, que o Teu poder é tão grande, Senhor Jesus, que o Teu poder alcança ela agora e que, meu Deus, nesse momento ela venha sentir paz, ela venha sentir, meu Deus, uma certeza, meu Deus, que o Senhor pode, meu Deus, e vai mudar a vida dela. Meu Deus, dá força, Senhor Jesus, para essa pessoa, meu Deus, terminando esse programa, meu Deus, poder ligar e receber ajuda, meu Deus, como essa senhora foi ajudada. Meu Deus, eu abençoo, determino a bênção, a vitória nessa pessoa, determino a força, Senhor Jesus, para ela poder te encontrar, meu Deus. Eu entrego cada uma dessas pessoas nesse momento nas Tuas mãos. Eu te agradeço porque eu tenho a certeza, meu Deus, que a paz, a alegria é entrado agora nessa casa, meu Deus. É isso que a gente te pede em nome do Senhor Jesus. Amém. E como o tema de hoje foi sobre expectativas, eu gostaria de convidar você que nos assiste a colocar expectativa no único que não vai te decepcionar. Ele é o único em que você pode colocar as suas expectativas, que é o nosso Deus, né, Sandra? E Ele tem muito para oferecer, não? Sim. Enquanto as pessoas lá fora, elas põem metas, elas busquem uma solução que não é realista, mas com Deus e através da palavra de Deus, e é como você vê esse testemunho, a sua vida pode mudar. Então, aqui no 2420 da Dufferin Street, aí vai aparecer na sua tela o endereço, o telefone, o horário da reunião. Você é o nosso convidado especial a conhecer esse Deus que não vai te frustrar, que pelo contrário, Ele vai transformar a sua vida e você vai se sentir realizado em todas as áreas da sua vida. Porque é assim que o nosso Deus é, né? É verdade, grande e poderoso. Sim. Nós ficamos por aqui e nós convidamos a todos a acompanhar o nosso próximo programa, Rompendo o Silêncio. Fique conosco, Deus abençoe. Deus abençoe. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece